para a gente dar início à nossa celebração eucarística. A Eucaristia, como sabem, é a ação de graças. E hoje damos graças a Deus pelo dom da vida que Ele deu ao Angélico, vida que nós pudemos, ainda que por pouco tempo ou por algum tempo, partilhar. É bom lembrar que o céu nos mandou um anjo para nos dizer ainda uma vez que Deus é amor. Esse anjo angélico nasceu em Saltinho de Piracicaba em janeiro de 1933. Lá mesmo começou seus estudos, depois fez filosofia em São Paulo, teologia no Rio Grande do Sul. Foi ordenado padre em 1959, pertencendo ao presbitério de Ribeirão Preto. Formou-se em jornalismo por lá mesmo. Em dezembro de 1974, São Paulo VI o nomeou bispo. E ele foi ordenado em janeiro de 1975, aos 42 anos de idade, como bispo auxiliar de São Paulo. Trabalhou na periferia e entre os trabalhadores, sendo bispo da região, hoje diocese de São Miguel Paulista, e depois na região da Brasilândia, onde ele plantou o seu coração. Ficou aqui até o ano 2000, quando foi nomeado para ser o primeiro bispo da recém-criada diocese de Blumenau, como ele dizia, na bela e Santa Catarina. Lá permaneceu profeticamente por 9 anos, regressando para vir viver no Jardim Primavera. Foi voz profética durante todo o seu ministério. Atuou junto à pastoral operária em um tempo em que os trabalhadores lutavam por seus direitos. Na pastoral da periferia, quando essa era uma das prioridades da igreja em São Paulo. Na defesa dos direitos humanos, quando era uma necessidade em nosso país por conta das atrocidades que eram cometidas. Participou como delegado da Conferência de Aparecida, esse lumiar da retomada da tradição teológico-pastoral latino-americana, e que o Papa Francisco encarregou-se de espalhar pelo mundo todo. Pela sua fidelidade e seus compromissos pastorais, forma de encarnar o Evangelho de Jesus, foi incompreendido, caluniado, perseguido. Mas também foi muito amado durante os seus 65 anos de padre e 50 anos de bispo. Testemunha do amor de Deus entre nós, não há uma só pessoa na região Brasilândia que não tenha uma boa lembrança ou uma boa história vivida com Dom Angélico. E o mesmo pode ser dito dos outros lugares por onde ele passou em seu cuidado pastoral. Nos ensinou que fora do amor aos pobres não há salvação. Que Deus acontece no cotidiano histórico de nossas vidas. Que é em comunidade que nós partilhamos a fé. Que Deus nunca abandona seus filhos e filhas. Bispo de muitos títulos, nunca prestou atenção a eles. Homem de adjetivos, foi despojado em meio aos despossuídos. Foi simples em meio aos humildes. Vigoroso na defesa dos pobres e dos fracos. Não existiu nele traços de clericalismo, de apego ao poder ou de autoritarismo. Dialogante, ecumênico, solidário, amoroso, ou como diz Francisco, sinodal. Viveu por uma igreja toda ela ministerial. Comprometeu-se com uma igreja pobre entre os pobres. Trabalhou para que o ministério ordenado fosse sempre visto como serviço ao povo de Deus. Agora, Angélico aceitou o abraço
amoroso e misericordioso do Pai. Deixe entre nós, além da saudade, o exemplo de serviço, de luta, de compromisso, de amor. Agora contamos também com a sua intercessão junto ao amor de Deus. Como ele dizia sempre, ado, muito obrigado. Angélico, muito obrigado por sua vida. Tenha certeza que nós que ficamos, continuamos a luta, com esperança sempre. Afinal, também cremos que Deus é amor. E agora, enquanto os pobres o recebem no reino e conduzem o Angélico nos braços para o abraço definitivo do Pai, nós nos pomos de pé e iniciamos a nossa celebração cantando. Vou preparar no céu um lugar na casa paterna. Temos muitas moradas. Creio, pois em mim eu vim para salvar e ao céu levar. Quem aqui aprendeu a amar? Nós cremos sim em ti, Jesus. Serás enfim a nossa luz. Sim, eu voltarei, então recorrerei do amor, a acolhida que me deram em vida. Onde eu estiver, comigo quero ver os que meu Pai me entregou. É por mim, é amor. Nós cremos sim em ti, Jesus. Serás enfim a nossa luz. Mas seria em vão o céu imaginar, pois nada no mundo é assim tão profundo. Quando ele chegar e tudo renovar, vocês então ganharão da total visão. Nós cremos sim em ti, Jesus. Serás enfim a nossa luz. Vou lhes preparar no céu um lugar na casa paterna. Temos muitas moradas. Creio, pois em mim eu vim para salvar, no céu levar. Quem aqui aprendeu a amar? Nós cremos sim em ti, Jesus. Serás enfim a nossa
do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos reunidos para apresentar a Deus, junto com o sacrifício de Jesus na cruz, que nós recordamos do altar, também a vida de Dom Angélico neste momento de despedida. Dom Angélico nos deixou depois de um tempo prolongado, primeiramente de uma longa vida vivida em grande parte como sacerdote, como bispo, uma longa vida muito operosa, como foi recordado já. E nós queremos também agora apresentar a sua vida a Deus com ação de graças por tudo que Ele fez, que Ele significou, Ele edificou ao longo de sua vida, que seja oferta agradável a Deus. Quero saudar meus irmãos bispos, sacerdotes, diáconos, também as autoridades aqui presentes, todos os queridos irmãos e irmãs que de um modo ou de outro tiveram contato com o novo Angélico e quiseram vir para acompanhar esta celebração eucarística de despedida de Dom Angélico. Também saúdo os que nos acompanham, talvez da Diocese de Blumenau, onde ele foi o primeiro bispo e onde depois ele será levado para o sepultamento na Catedral de Blumenau. Celebremos, pois, esta missa, mesmo se com sentimento de saudade, de dor, de separação, mas ao mesmo tempo com ação de graças. A alegria que sempre Dom Angélico sempre irradiou, que seja também este o momento de alegria ao podermos apresentar, entregar nas mãos de Deus a vida de Dom Angélico, com tudo que ele significou para este mundo. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Cantemos o perdão de Deus. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que concedestes ao vosso servo, o bispo Dom Angélico, desempenhar o ministério episcopal como sucessor dos apóstolos, dai-lhe também associar-se a eles no convívio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Sentemo-nos. Os que podem sentar, sentem-se, por favor. Os que não podem sentar, se puderem desobstruir um pouco as portas, a gente agradece. A leitura será proclamada por uma sobrinha de Dom Angélico. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações e perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acolhendo a palavra de Deus, que parece traduzir a vida de Dom Angélico, agora acolhamos o Salmo responsorial. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções.
maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Se maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus peixes. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Agora nos coloquemos em pé para aclamarmos o Evangelho de Jesus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, eu vou dizer breves palavras, depois eu vou passar a palavra a alguns irmãos para que também se manifestem. Eu queria saudar especialmente os familiares de Dom Angélico, tem as irmãs, tem os parentes que estão também conosco celebrando este momento. Mais uma vez também saúdo as autoridades que aqui se fazem presentes, deputada Juliana Cardoso, deputado Eduardo Suplicy, deputada federal Luísa Erundina, deputado Paulo Fiorillo, vereador Eliseu Gabriel, deputado Simão Pedro, ex-deputado José Américo, e se mais alguém está presente, sinta-se também saudado. Quero lembrar que hoje também transcorre o 2º aniversário do falecimento de Dom Celso Queiroz, Dom Antônio Celso de Queiroz, companheiro como bispo auxiliar em São Paulo, servindo esta igreja de São Paulo, ao lado de Dom Paulo Evaristo Arns, e depois Dom Celso foi primeiro bispo de Catanduva. Pois bem, meus queridos irmãos, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos coloca diante dessa pergunta que podemos nos fazer, e talvez fazer a Dom Angélico. Ele não vai responder, mas ele vai dizer o que diz a palavra de Deus. Neste momento de partida deste mundo, de se apresentar diante de Deus, o que é que conta? O que finalmente conta? Ao longo da vida podemos fazer muitas coisas, correr atrás de tantas coisas, talvez ter projetos pessoais, mas finalmente o que conta? A primeira leitura nos trazia um pouco um resumo das recomendações do apóstolo Paulo para a vida dos cristãos na comunidade, na vida familiar, na vida pessoal. E o que se pode resumir nessa leitura, em poucas palavras, poderíamos dizer: vale a pena ser bom, sinceramente bom, não vaidosamente bom, sinceramente bom. Segundo, ser justo, ser honesto. Terceiro, respeitoso.
da dignidade uns dos outros, porque somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos, e por isso respeitar-nos profundamente. Terceiro, e o que mais conta? Conta, enfim, o que fazemos para a honra e glória de Deus, que é Ele que vê, que abençoa e recompensa. As recompensas desta vida podem ser bonitas, boas, mas elas são pequenas diante das aspirações do nosso coração. Esperamos que Deus nos recompense muito além daquilo que podemos esperar neste mundo. Neste mundo, além de pequenas recompensas, sempre recebemos também pequenas ou grandes ingratidões, dores, dissabores e assim por diante. E por isso mesmo, vale a pena continuar nos propósitos de sinceridade, de dignidade da nossa vida diante de Deus. Isto vale a pena. O Evangelho nos falava das bem-aventuranças. Finalmente, o caminho das bem-aventuranças é o caminho da vida cristã, o caminho de Jesus. Ele foi o primeiro bem-aventurado que viveu assim. E que esse caminho vai talvez na contramão de outras lógicas, de outros modos de viver, outras lógicas de conduzir a vida que são, quem sabe, né, a soberba, a prepotência, a força, a capacidade de se impor aos outros e assim por diante. Jesus ensina um outro caminho. E aí, quero só lembrar brevemente uma passagem que me impressionou, me comoveu, da vida, muito recentemente, de Dom Angélico, que já estava hospitalizado, fazia quase 3 meses, no Santa Catarina. Dia 25 de janeiro passado, ele celebrava 50 anos de ordenação episcopal. São poucos bispos que conseguem chegar lá para celebrar 50 anos de ordenação episcopal. Normalmente, seria de se esperar uma igreja cheia, muito povo, muita partilha, muita alegria. E Dom Angélico estava numa cama de hospital. E celebrei a missa com ele, no hospital, num quarto de hospital. Apenas pouquíssimas pessoas. E Dom Angélico estava sereno, tranquilo, agradecido a Deus. Ele só dizia muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. $50 de bispo poderia ser motivo de algumas vaidades, justas vaidades talvez. Um belo canto de parabéns, uma missa bonita, alguns presentes, um ramalhete de flores, abraço de tantas pessoas. Ele teve que renunciar a tudo isso, mas estava extremamente sereno e agradecido a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que ele vivia neste momento exatamente o espírito das bem-aventuranças. Ele percebeu bem o que é o essencial na vida neste momento. Eu vou agora pedir a Dom Fernandinho, que foi com Dom Celso e com Dom Angélico, também bispo auxiliar, longamente. Pois bem, um testemunho, Dom Fernando. Agradeço, Dom Odilo, essa oportunidade. Mas Dom Odilo já nos colocou um retrato bonito do nosso caro Dom Angélico. E o Dom Odilo disse: fala alguma coisa que mais marcou você na vida de Dom Angélico. E se cada um de nós pudesse falar aqui, nós ficaríamos até a noite descobrindo a riqueza da vida desse irmão. Mas eu diria 3 coisas. Primeiro, a fé em Jesus Cristo. Isso
era a razão de tudo que ele fazia, de Jesus. E de Jesus principalmente, como Paulo fala, crucificado, onde o humano sofre. Aí, então, as injustiças que ele lutava contra, as injustiças dos operários, dos trabalhadores, isso estava no sangue dele. Mas ele o fazia iluminado pela fé em Jesus Cristo. Outra coisa bonita dele, nas nossas reuniões, convivi com ele 20 anos junto com o grupo de bispos auxiliares de D. Paulo. Ele sempre trazia uma alegria, trazia uma esperança, mas também trazia uma verdade que devíamos pensar, devíamos trabalhar, devia nos nortear no caminho. Mas a fé em Jesus era a grande luz. É outra coisa tão importante. Ele tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora. Rezava o terço todo dia. E era a oração dele. E isso marcava também muito, não só o coração dele, mas aqueles que com ele conviviam. E a outra coisa, ele nunca queria estar sozinho. Primeiro queria estar com a igreja, porque nessa igreja ele tinha razão da sua vida, porque ela lhe revelava Jesus. E depois gostava que a igreja fosse uma grande família, como Jesus. Então as comunidades eram também uma grande esperança dele. Dom Odilo, isso é um pouquinho daquilo que a gente sente dele. Eu agradeço e que o testemunho dele continue nos iluminar para sermos essa igreja de Jesus nos dias de hoje. Muito obrigado, Dom Fernando. Eu vou pedir para Dom Algacir, bispo de São Miguel Paulista. Dom Angélico foi bispo auxiliar na Zona Leste. Hoje, em grande parte, é a Diocese de São Miguel. E Dom Algacir, hoje é bispo da Diocese de São Miguel. Traz também o sentimento e abraço do povo de São Miguel. Obrigado, Dom Odilo, por essa oportunidade. Meus irmãos bispos, meus irmãos no ministério do presbiterado, diáconos, religiosos, aqui presentes, autoridades, dizer uma palavra sobre Dom Angélico, considerando a hoje Diocese de São Miguel Paulista, dirigir a ele uma palavra de lá, é uma responsabilidade muito grande. Por 15 anos ele atuou como pastor no extremo leste aqui da cidade de São Paulo, e muitas das nossas paróquias hoje, que são significativas no ambiente diocesano, elas são fruto da perspicácia pastoral, da inteligência de um pastor que vislumbrava por onde caminharia a igreja naquela região. E são paróquias significativas para a nossa diocese. Muitos movimentos, muitas pastorais começaram e nasceram com ele e se consolidaram, fazendo com que esta região da Zona Leste de São Paulo pudesse gozar hoje, ser beneficiária hoje de tantas atividades e iniciativas que ele quis, que ele buscou, que ele foi atrás, que ele construiu parcerias, pensando sempre naquelas pessoas definitivamente mais pobres e marginalizadas daquela época. Tanto que hoje, numa região da diocese, nós temos o conjunto habitacional Dom Angélico, onde milhares de pessoas podem ter a sua vida digna a partir de uma moradia justa e aí construir as suas famílias. Tantas coisas poderíamos dizer, mas em nome dos presbíteros, daqueles que ainda trabalharam com ele,
daqueles que foram vocacionados do seu tempo de pastor ainda na região episcopal de São Miguel. Em nome dos leigos que o conheceram e que trabalharam com ele, e em nome da diocese hoje, que temos a graça de desfrutar de muito do que ele plantou, o nosso muito obrigado, sentimento de gratidão, e que Deus nos dê a graça, a força e a humildade de caminhar nas pegadas dele, de Dom Fernando Legal, que já está no céu, de Dom Manuel, nosso bispo emérito, e agora, com humildade, levar para frente a missão que a igreja me confiou. Obrigado, meu irmão, que Deus abençoe e que o acolha no céu. E que bonito partir na Semana Santa. E vou também pedir ao Padre José Renato, que em nome dos padres que conviveram no tempo de Dom Angélico aqui na região Brasilândia, que também diga sua palavra. Antes, um serviço de utilidade pública, espinho preto perto da academia, por favor, tire. Bem, vocês sabem que o pessoal da Brasilândia, os irmãos da Brasilândia, que eu tive o privilégio e a graça, né, de trabalhar como coordenador de pastoral da região, desde que ela existiu, oficialmente, dia 18 de junho de 1989, naquela memorável assembleia lá na Creche Azul, onde nós escolhemos por nome Brasilândia, lembrando do Evangelho de João, né? Porque a mesma reação do apóstolo, pode ver alguma coisa que presta, né? E lá da Galileia, de Nazaré, a gente queria falar para São Paulo que, sim, da Brasilândia, apesar dos altos índices de violência, das questões da saúde, da Brasilândia sairia coisa boa. E foi um momento muito difícil, porque a gente estava muito sofrido, né, pelo desmembramento da arquidiocese. Nós nascemos como desmembramento da região Lapa. E Dom Angélio chegou como anjo. Anjo pelo nome, angélico, anjo pelo ministério. E mais ainda, né, um anjo que deixa perfume, sândalo, mas é o filho da dona Catarina com seu Duílio, né? E ele fazia muita questão de lembrar que era filho de gente muito simples, e sempre falou que os títulos que ele ganhava, um dia o pai chegou e falou: isso não serve para nada, né? Mas ele aprendeu em casa os valores da justiça, os valores da solidariedade, os valores, enfim, né, da vida, da fé, né? Então, alguns aspectos que ficam para nós, apesar de falar o mesmo, mas é importante destacar, ele chamava todos de irmão. Se existe uma forma da gente reverenciar a memória deste grande pastor, isso não foi uma terminologia teológica. Ele procurou viver essa fraternidade de modo radical. Angélico era irmão, ou meu irmão, minha irmã. E nesse sentido, ele chorou e se alegrou quando o povo chorava e se alegrava. Angélico, com a proximidade dele, constrangia, né? Porque um bispo de fato uma autoridade, nós reconhecemos isso, mas a gente ficava assim muito à vontade. Era alguém que criava confiança, né? E que a gente podia ser a gente mesmo. E isso ajudou muito na convivência dos padres. Angélico fortaleceu o presbitério. Nós tínhamos a alegria de estar juntos, de pensar juntos, de rezar juntos. Nossos retiros eram memoráveis. Enfim, nossas assembleias, nossas pastorais. Ele, para uma região que estava ferida, aquilo começou a florescer e perfume aparecer, né? E ainda nessa condição de irmão, a gente nunca viu Dom Angélico reclamar. Mesmo quando a gente sabia que havia problemas muito sérios no nosso meio, na vida, na igreja, estou melhor do que eu mereço, né?
Então, a gente parar de reclamar um pouco e ter uma atitude de otimismo, de esperança. Estou melhor do que eu mereço, meu filho. Era para todo mundo assim. Angélico sempre foi amigo, e quando ele se dispõe a ser amigo, ele é mesmo, independente de quem quer que seja. E ele paga o preço disso. Angélico é amigo. Quantas vezes a minha mãe ligava lá do interior, sabe quem me ligou, meu filho? Dom Angélico. Eu nem sabia que Dom Angélico tinha ligado para minha mãe, né? Mas não foi uma, nem duas, nem três vezes. Eu agradecia, meu filho, mãe de padre, mãe de todos os padres, né? Ele ligava, ele se interessava, ele sabia o que acontecia nas nossas casas e na nossa vida. Isso é muito importante, né? Afinal, é na transparência que essa fraternidade ela deve ser construída com aquilo que é bom e não menos bom nas nossas vidas. Homem da misericórdia, Angélico misericordioso. Da alça do caixão da Neiva, vocês se lembram da Neiva que ele levou para morar no seminário, em situação de vulnerabilidade? Além disso, coitada, com perturbações mentais, ele levou para morar lá. E no dia do enterro, faltava até gente para carregar o caixão. Inclusive eu, que era o parque, não estava lá, não estava passeando, não sei onde estava. Mas quem é que foi levar o caixão da Neiva no cemitério? Mas isso se valia para a Neiva, valia para todas as pessoas na busca de justiça, né? Seja nas lutas por moradia, da saúde, a luta pela paz, né? Essa era a marca do Angélico. E tinha aqueles pequenos, grandes detalhes, né? Eu não esqueço uma vez que ele falou assim, meu filho, como é triste ver uma pessoa desdentada. Como é duro isso, né? Alguém que se preocupa com os detalhes e que faz a gente perceber o grande interesse pela dignidade humana e do amor. É o homem da fé e política. O companheiro do santo, ele foi o bispo referencial no estado de São Paulo, da pastoral operária, né, muito próximo de Dom Paulo, do Valdemar Rossi, de grandes nomes, Plínio de Arruda Sampaio. Quantos irmãos que vinham se aconselhar na Irundina com Dom Angélico na Brasilândia, e ele sempre uma palavra iluminadora e, ao mesmo tempo, fiel ao Evangelho e aos valores que proclamava. Também, afilhado dele, pois é, esses dias rezando o ofício, tinha uma definição da Gaudium et Spes. Angélico era um homem do concílio, foi coordenador de pastoral em Ribeirão Preto, com Dom Celso, chega naquela efervescência, e eu não esqueço a frase, no meio da doença dele, me fez meditar muito, né, que ele sempre anunciou e testemunhou que Deus é amor. Mas a Gaudium et Spes tem uma frase muito bonita e muito forte, né, que diz o seguinte: a transformação do mundo é o novo nome do amor. Não tem nada de sentimentalismo, né? Tem de atitude, tem de entrega e de compromisso. O Angélico testemunhou isso. Aliás, Dom Fernando, quando ele chegou de Aparecida, um dos números de Aparecida que ele mais repetia era o 18. Nosso maior tesouro é Jesus Cristo. Nossa alegria é Jesus Cristo. Nossa vida é Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que o levou a testemunhar este amor. Estou terminando, viu, gente? A gente fica nervoso. Homem da pastoral, anjo. Algumas intuições que o Angélico teve parece que estão encontrando eco nesse nosso momento. Não, parece não, estão. Essa ideia de igreja rueira, lembra como ele falava isso? Uma igreja que tem que sair. Papa Francisco chama isso de igreja em saída, né? Para as periferias geográficas e existenciais. Como a gente ouviu uma igreja do mutirão, isso não é nome novo de sinodalidade, né? Uma igreja do amor, da simplicidade, uma igreja da comunicação. Aí a gente ecoa ele falar beleza pura, sem mistura. E, finalmente, um homem da oração. Os textos desta missa, que foram escolhidos a dedo, dizem muito respeito àquilo que ele rezava. E rezava com quem queria, viu? Rezava com quem queria. Vamos lá rezar com o Senhor, um grande pregador de retiro,
Aliás, esse amor pelos padres não pode deixar de ser destacado. Por 2 vezes na CNBB, Dom Angélico foi eleito, ele foi eleito, né, para ajudar, né, na condução da Pastoral do Brasil, pelo setor de ministérios. E como Dom Angélico era convidado para pregar retiros. Os padres do Brasil aprenderam muito com o Angélico. Os padres do Brasil, com certeza, amavam Dom Angélico, né? Pela sua postura, pela sua transparência, quando tinha que falar, falava, mas com acolhia como pastor, como grande irmão, né? Mas os textos que foram escolhidos hoje, alguns de nós o vemos. O Salmo 125, até o Ricardo tomou um vídeo. Esse salmo ele começou a falar quando nós começamos a Romaria a Pé de São Paulo Aparecida, que aconteceu durante 7 anos. E quando ele nos encontrava na estrada, além das balinhas que ele trazia, ele rezava o Salmo 125. Era a Romaria para o grito dos excluídos no 7 de setembro. E isso nos contagiava. Mas o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, da comunicação, na rádio, tanto na 9 de julho, querida, quando na Jovem Pan, de repente, no final de uma reflexão, felizes, sem a Bíblia, de cor, oração das entranhas, do coração. E outro salmo que ele gostava muito, que mostra o despojamento, a pobreza desse discípulo de Jesus, é o Salmo 130. Olha, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, eu não estou apegado a nada, não estou procurando título de honra, não quero nada para mim, né? Trata-me como uma criança acarinhada no colo de sua mãe. Esse é o Angélico, beleza pura, sem mistura. A gente diz o nosso obrigado, e um anjo que desce a terra volta para o céu. Nós não estamos desamparados. A igreja de São Paulo, que ele tanto amou, a igreja da Brasilândia, que ele tanto amou, vai ter uma intercessão e uma proteção especial. Angélico vai cuidar de nós. Façamos agora as nossas preces comunitárias, elevando a Deus nossas intercessões, nossos pedidos em favor de Dom Angélico, em favor de nossa igreja e daqueles que mais precisam. Nossa resposta será: Senhor, escutai nossas preces. Todos, Senhor, escutai nossas preces. Elevemos nossas preces neste momento de pesar, mas acreditando na vida eterna. Rezemos por nosso amado Dom Angélico, que foi chamado deste mundo, que sempre foi e continuará sendo uma referência sacerdotal pelo legado deixado. Rezemos ao Senhor. Elevemos nossas preces pelos pais de Dom Angélico, Duílio e Catarina, que hoje já o recebem no céu, de braços abertos. Rezemos ao Senhor. Rezemos e agradecemos pela vida de Dom Angélico, que dedicou sua vida ao compromisso pela luta por justiça social, vivendo o Evangelho de Cristo através de sua opção preferencial pelos pobres. Rezemos ao Senhor. Rezemos pela família e pelos amigos de Dom Angélico, para que sejam consolados neste momento de tristeza pela ausência do ente querido, mas para que sejam fortalecidos na fé e na esperança da vida eterna. Rezemos ao Senhor. Rezemos por todas as comunidades
que tiveram e sempre terão Dom Angélico como referência, que sempre proclamou seu lema: Deus é amor, para que continuem perseverantes na fé da ressurreição, rezemos ao Senhor. Rezemos por todos os fiéis defuntos que morreram na esperança da ressurreição, para que o Senhor os leve a contemplar no céu a sua face, rezemos ao Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos agora a liturgia e o canto das ofertas. Que nos separará, que vai nos separar do amor de Cristo, que nos separará, se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda perseguição, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dominações, presente nem futuro, poderes e pressões, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as forças das alturas, nem as forças das profundezas, nenhuma das criaturas, nem toda a natureza, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos por vosso servo,
Dom Angélico, vós que lhe confiastes na terra o ministério episcopal, concedei-lhe no reino do celeste ser admitido ao convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, embora mereçamos morrer, por vossa graça e amor de Pai, nós, os derrotados pela morte por causa do pecado, somos redimidos pela vitória de Cristo e com Ele chamados de volta à vida. Por isso, com os anjos e os santos do céu, nós vos celebramos sem cessar aqui na terra, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Céus e terras cantam seu imenso amor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. E bendito seja Cristo Salvador, que em seu nome veio ser o Redentor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão, celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una em um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com vosso servo, Papa Francisco, Odilo, bispo desta arquidiocese, comigo, vosso indigno servo, os demais irmãos bispos aqui presentes, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei as preces, propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho angélico, que hoje chamastes desse mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partiram desta vida, Dom Celso, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos, Senhor, vossa paz. Dai-nos, Senhor, vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão tem a vida eterna, diz o Senhor. Para a comunhão, eu peço que a Assembleia aguarde o ministro ou padre chegar ao seu local, para que assim possa se dirigir à sua comunhão. Aos padres que se encontram na nave da igreja, eu peço que aguardem que primeiro irão comungar os padres e os bispos aqui no presbitério e em seguida convidamos os senhores. Cantemos. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, faz-nos firmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar sua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus com Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, teu poder, descendo sem medida, deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão
te pedimos, ó Cristo, fazer vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da tua face, faze que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilha a tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, cantam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. O Filho de Deus com Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, teu poder, descendo ar sem medida, deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Continuemos cantando enquanto ainda algumas pessoas estão comungando. Andavam pensando tão triste de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus servidores. Amém. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pegaram, não encontraram seu corpo mais não. Disseram que está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Deus de poder e misericórdia, nós vos pedimos pelo vosso servo Dom Angélico, que constituístes aqui na terra representante do vosso Filho, concedei-lhe ser purificado por este sacrifício e sentar-se na glória do céu com Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar mais um momento? Eu queria também saudar a presença do ministro Paulo Teixeira, que chegou também muito próximo de Dom Angélico, está aqui. Agora uma palavra de Dom Carlos, que aqui está na região Brasilândia e acompanhou mais de perto nesses últimos tempos também Dom Angélico. Quem não reza... Essa foi a primeira palavra de Dom Angélico que eu aprendi quando cheguei aqui na região Brasilândia. Eu estava fazendo visita pastoral na paróquia do Padre Bragueto, Nossa Senhora das Graças. E ele estava celebrando 90 anos. Interrompi por la manhã, terminamos a nossa atividade, passamos na padaria, compramos um bolo e fomos na casa do Dom Angélico. Eu, o Padre Bragueto e a Cidinha. E quando nós chegamos na frente da sua casa, uma pequena praça, e Dom Angélico estava caminhando, rezando assim, com a mão para trás, com o seu terço na mão. Quem não reza? Nós queremos, em nome da nossa região toda, agradecer pessoas tão importantes nesses últimos tempos da vida de Dom Angélico. Padre Toninho, seu fiel companheiro, irmã Carme Julieta, que cuidou desse homem por tanto tempo. Ele ficou muitos dias, meses no Hospital Santa Catarina. Foram tantos cuidadores, cuidadoras. As irmãs de Santa Catarina, médicos, que mais do que médicos, eram amigos e cuidavam desse homem com tanto amor, com tanto carinho. Espiritualmente, tão bem cuidado, todo dia recebia a Eucaristia. Nos seus 50 anos, como já comentou, o nosso cardeal arcebispo Dom Odilo lhe deu esse presente. E a palavra de Dom Angélico era sempre essa: obrigado.
O Papa Francisco, numa das suas pregações, falando do Cristo, que tão viveu Dom Angélico, tão bem viveu, dizia assim: cada encontro com Cristo muda a nossa vida. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu visitava, cada vez que chegava Dom Angélico, a gente saía melhor, transformados, mudados. Dom Angélico, lá do céu, continue pedindo por nós, rezando por nós, pelo seu povo, de forma particular, por todos aqueles que você transformou a vida com os seus gestos de amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. A vida desse homem foi uma ação do amor. O amor feito ação. O amor feito profecia. Vamos dizer junto? Muito obrigado, Dom Angélico. Muito obrigado. Porque quem não reza, agora os celebrantes farão a encomendação do corpo de Dom Angélico, como gesto de devoção e de entrega a Deus do corpo que ele criou. Os padres todos se aproximem, por favor, para fazerem em comum a encomendação do corpo que nós acompanhamos rezando. Depois de termos rezado, cheios de confiança, apresentemos nosso irmão Dom Angélico, a ele a nossa última despedida. Que nosso Deus, mesmo sem apagar a tristeza da separação, reacenda a nossa esperança, pois esperamos gozar da presença e amizade deste irmão, quando, pela misericórdia de Deus, esta nossa Assembleia, que agora se separa na tristeza, se reúna na alegria do reino de Deus. Portanto, consolemo-nos uns aos outros com as palavras da fé. Santos de Deus, vinde em seu auxílio. Anjos do Senhor, correi ao seu encontro. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Todos. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Cristo te chamou, Ele te receba, e os anjos te acompanhem ao seio de Abraão. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para ele a vossa luz. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Enquanto aspergimos com água benta, lembrando o batismo pelo qual nos tornamos filhos de Deus, e também Dom Angélico recebeu o batismo, podemos rezar. Pai nosso,
ressuscitarei no último dia. Em minha própria carne verei a Deus, meu Salvador. Eu mesmo o verei, e não outro, e o contemplarei com meus olhos. Em minha própria carne verei a Deus, meu Salvador. Todos. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para ele a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Canto. Avisando que, após o final da celebração, o corpo de Dom Angélico ainda permanecerá aqui na igreja por mais 1h30, para a homenagem da comunidade de cada um. Então, logo terminada a missa, ainda o corpo e o caixão de Dom Angélico permanecerão aqui na igreja. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, este momento também de testemunho de fé, ao mesmo tempo de carinho por Dom Angélico. E permaneçamos unidos, permaneçamos também como era sempre o desejo de Dom Angélico, firmes na fé, firmes na esperança e operantes, atuantes na caridade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguides meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meus mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa
quer doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros com